Isso aí! Nação rubro-negra! Mais uma vitória do Mengão. 3-0 no Volta Redonda no sábado de carnaval. Podemos dizer que foi um baile de carnaval do Mengão? Um baile vermelho e preto? O que você acha? Gostou da atuação do Flamengo? Deixa aí nos comentários, porque a gente vai falar muito desse jogo, a proposta do Tite com o time alternativo, mas antes eu preciso muito da sua ajuda. Cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, as nossas lives e o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, botão inscreva-se e compartilhar o nosso conteúdo. Assiste até o final, porque vai estar uma resenha esse jogo do Flamengo 3-0. A gente começa, obviamente, pelo início. Gostei muito do Luiz Araújo no primeiro tempo, sempre criando as melhores jogadas pelo lado direito. Luiz Araújo aproveitando aí a oportunidade de ter iniciado a partida nesse time alternativo do Tite, e as melhores jogadas saíram dos pés do Luiz Araújo, que quase fez um gol, né? O goleiro do Volta Redonda evitou, foi lá no cantinho, na bola rasteira, evitando aí o gol do ponta-direita do Flamengo. Mas ele conseguiu dar um passe de 3 dedos para Gabriel Barbosa. O Gabigol, hoje teve gol do Gabigol. O Flamengo abriu o placar, 1-0 na jogada trabalhada pela direita. O Luiz Araújo, que deu aquele cruzamento 3 dedos, lindo. O Gabigol pegou de primeira, sem chances, para o goleiro do Volta Redonda. O Flamengo não passou sufoco, né? Não tem como tirar como parâmetro o jogo de hoje. Eu até achei a atuação do Flamengo razoável. Isso, vamos com calma. Razoável a atuação do Flamengo. Não foi boa, não foi um espetáculo, não jogou muito. Eu até achei que os últimos minutos o Flamengo conseguiu jogar mais do que a partida inteira, podemos dizer assim. Muita movimentação, principalmente com as entradas de Gerson e Arrascaeta. O Arrascaeta entrou voando, fazendo tudo. Ele já entrou, a primeira participação dele, o zagueiro do Volta Redonda deu um mole, a bola escapuliu, ele pegou a bola e aí foi calçado por baixo, pênalti. E aí o segundo gol do Flamengo já estava maduro, e aí com um pênalti, obviamente, Pedro em campo, o Gabigol já tinha saído, pegou a bola, foi lá bater e a torcida do Flamengo já estava preparando o grito de gol, preparando para comemorar. O Pedro foi lá e perdeu. O goleiro do Volta Redonda adiantou, bandeirinha mandou voltar. E aí o Pedro teve uma nova oportunidade. E aí o que aconteceu? O Pedro foi lá e não desperdiçou. Dessa vez ele aproveitou e fez o gol. Importante esse gol para o Pedro, né? Conseguiu aí marcar, deixar a sua marca, né, através do pênalti, e o Flamengo ampliou o placar 2-0. E aí o Flamengo começou a ganhar com muita movimentação no meio-campo. Falei, com as entradas do Arrascaeta e do Gerson. Já jogou muito bem, né, quando esteve em campo. E o Arrascaeta deu um passe, uma enfiada de bola pro beijinho Ayrton Lucas, que fechou o caixão do Volta Redonda. Fez o terceiro gol já dentro da área. Ele recebeu, foi caminhando com a bola dentro da área. Um passe a lá Arrascaeta, né? Aquela bola que o Arrascaeta consegue dar, que deixa todo mundo maluco. E aí o beijinho foi lá, agradeceu o Arrasca, eles se abraçaram e o Flamengo venceu por 3-0. Gostei da participação do De La Cruz. Eu achei um jogo ok do uruguaio. A cada jogo ele vai se entrosando mais com a equipe, isso aí é natural. Tem o processo de adaptação ao futebol brasileiro, a questão da mudança, ele saiu da Argentina, agora está jogando em outro país, enfim, tem aí essa situação de que o Tite resolveu poupar vários titulares e começou com um time bem alternativo, o time principal. Uma outra situação que a gente tem para falar aqui é que o Wesley, né, gente, mais uma atuação ruim, podemos dizer assim. E a gente torce para que o Wesley consiga, de certa forma, dar a volta por cima. Porque foi um jogador que despertou o interesse do Barcelona da Espanha. E, assim, para o Barcelona ter interesse no atleta,
porque viu o potencial em algum momento. E eu não sei o que está acontecendo com o Wesley, ele desperdiça muitas oportunidades, ele erra muitos passes. E aí teve um torcedor que colocou assim nas redes. É impressionante. Quando o Wesley tá jogando, eu prefiro o Varela. Quando o Varela tá jogando, eu prefiro o Wesley. Sabe o que isso quer dizer, torcedor? É que o Flamengo não tem um lateral direito à altura do time. O Flamengo precisa de um jogador dessa posição, mas a diretoria acha que está bem servida. A diretoria entende que não precisa contratar jogador para essa posição da lateral direita. Eu discordo da visão da diretoria. Eu sou a favor da contratação de um lateral direito. Não sei você, deixa aqui nos comentários, porque é importante, a sua opinião ajuda na nossa análise aqui de pós-jogo. O Luiz Araújo é um jogador que ele fez um grande primeiro tempo. Ele saiu no segundo tempo, obviamente, para dar espaço para os outros atletas, mas eu acho que ele deixou uma boa impressão no Tite, né? E ele é um jogador considerado reserva, porque ele vem entrando ao decorrer das partidas. Eu acho que a grande missão do Tite vai ser conseguir encontrar um equilíbrio. Não se pode ter um jogador como o Luiz Araújo, que é ponta direita, jogador de origem, e você colocar o De La Cruz, tô dizendo no time principal, tá, gente? No time titular, que o Tite tem na cabeça, o meio-campo é Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Na frente, Cebolinha e Pedro. Então você não tem um cara que faça ali a ponta direita, que tenha a recomposição defensiva, né? Por conta do De La Cruz. E você acaba prejudicando o De La Cruz, deixando ele atuando ali na parte direita, mais avançado. O De La Cruz no River ele atuou de segundo volante, ele atuou de terceiro homem, centralizado. A mesma coisa na seleção uruguaia. Então você perde dois jogadores, você perde o De La Cruz e você perde o Luiz Araújo. Então eu acho que a grande missão do Tite vai ser encontrar aí esse equilíbrio. Acho que o Flamengo, o segundo tempo, foi até mais interessante do que o primeiro, porém o primeiro nós tivemos jogadas melhores, principalmente nos pés do Luiz Araújo, coloco aí um dos melhores em campo. O Arrascaeta e o Gerson entraram muito bem, o Pedro entrou meio que aéreo, nervoso, perdeu o pênalti, mostrou ali um fator, né, que tem tudo a ver com concentração, cabeça. Então acho que a segunda bola, quando ele vai para a cobrança, ele é um cara que vai mais confiante, ele é um cara que vai mais decisivo e consegue ampliar o placar do Mengão para 2-0. 2-0, o Flamengo, a gente imaginava que iria administrar a partida, mas não. Com a entrada dos titulares, o Flamengo começou em cima do Volta Redonda, queria mais, queria atacar. Então o volume ofensivo do Flamengo aumentou e muito. E o Flamengo conseguiu chegar ao terceiro gol numa jogada de craque do Arrascaeta ao encontrar o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas passando, o Arrascaeta já tinha visto a jogada e aí ele deu aquele toque furando, né? Acabando com a linha defensiva do Volta Redonda. Foi assim que o Flamengo chegou ao terceiro gol. Gostei da movimentação do Gabriel Barbosa, do Gabigol, chegou a perder um gol dentro da área. Também um outro passe do Luiz Araújo. O Luiz Araújo podia ter consagrado o Gabigol aí, mas ele deu uma assistência para um gol. Se o Gabigol tivesse feito outro, seriam duas assistências do Luiz Araújo, uma bola dentro da área que o Gabigol bate, mas manda na mão do goleiro do Volta Redonda. Volta Redonda fez algumas defesas também interessantes, inclusive evitou um gol do Luiz Araújo, mas num todo aqui saldo positivo, calor do Maracanã, gramado péssimo. O Flamengo deu conta do recado e venceu aí por 3-0 e assume a vice-liderança do campeonato carioca, na cola do Fluminense. E o Flamengo tem chances de ultrapassar o Fluminense. Tem um confronto direto, Fla-Flu ainda nessa Taça Guanabara. E eu deixei para o final porque eu tô indignado com a péssima qualidade do gramado do Maracanã. E ninguém faz nada. É impressionante como entra ano, sai ano, o Flamengo não consegue resolver esse problema. O técnico Fernando Diniz do Fluminense já tinha falado na última coletiva, no jogo contra o Sampaio Corrêa, do péssimo gramado. O gramado horroroso do Maracanã. Eu não sabia se era grama, se era areia, se era beach soccer. Eu não sabia se era quadra, porque hoje você via até areia.
no gramado do Maracanã. Isso prejudica o espetáculo, né? O templo sagrado do futebol. Então fica aqui uma crítica, um recado direto para o Flamengo resolver essa questão do gramado do Maracanã. O Maracanã não pode ter esse tipo de gramado. Teve show no final do ano, estragou ainda mais o gramado que já era péssimo e ficou pior. Então fica aqui a nossa crítica, a nossa indignação. Não sei se vão perguntar isso na coletiva. Galera, não fui pro jogo hoje, vim descansar. Tinha mais de um mês, né, que eu não via minha mãe. Minha mãe está aqui em Rio das Ostras. Então vim aqui dar um abraço, ficar com ela esse sábado e esse domingo. Até porque eu tenho um compromisso de segunda a sexta no SBT. Então a vida nossa é muito corrida. Eu viajei para Manaus, de Manaus eu fui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos eu fui direto para Belém do Pará. Então não consegui ter contato com a minha família. Então apenas registrando, né, o porquê eu não fui ao Maracanã nesse jogo de hoje contra o Volta Redonda. Dei um abraço na mamãe, recarreguei as baterias, nem consegui ir à praia, mas amanhã é meu último dia por aqui, porque segunda-feira eu já estou ao vivo no SBT, junto com a Fernandinha Maia, com o Lucas Pedrosa, e vamos muito falar desse jogo do Flamengo contra o Volta Redonda, né? Comentar um pouco também de Vasco, Botafogo e Fluminense. E a partir de segunda, acabou o carnaval, a vida continua, é isso. Na verdade, o feriado de carnaval vai ser na terça-feira, mas eu vou trabalhar normalmente de segunda a sexta-feira lá no SBT, fazendo as férias do meu amigo, do meu parceiro Vene Casagrande. Depois, vida que segue, a gente lado a lado com o Flamengo, acompanhando o Mengão no Brasil e no mundo. Saudações rubro-negras. 1, 2, 3, 3-0. Mais uma vitória do Mengão, que agora é vice-líder do Cariocão 2024. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!